A paz do Senhor para os irmãos. Hoje eu venho trazer uma nova playlist e essa playlist vem falar sobre pecados abomináveis para Deus. Eu gostaria de dizer para todos vocês que estão assistindo esse vídeo, mesmo que não sejam cristãos, que eu não vim aqui condenar ninguém. Eu vim aqui explicar a palavra do Senhor e, conforme aquilo que o cristianismo crê, revelar para todas as pessoas, revelar para todos vocês o que está escrito na palavra, que muita gente não lê, não sabe e, enfim, pregar essa palavra aqui. A única coisa que eu estou fazendo aqui é apenas ler o que está dizendo no texto da Bíblia Sagrada e explicá-la de uma forma que as pessoas possam compreender. E de acordo com a minha fé em Jesus, explicar para todos vocês aquilo que a religião cristã ela crê e o que Deus condena. Os pecados não são todos iguais e existem pecados que são um nível detestável, repugnante, desprezível para Deus. E esses pecados são os que eu vou comentar com vocês vídeo a vídeo e vou falar 3 em cada vídeo, mostrando para vocês que existem coisas que hoje em dia é tão comum no mundo, pois a maioria desses pecados se tornaram coisas normais e não sabem as pessoas que estão cometendo atos realmente repulsivos, aonde Deus, no Velho Testamento, condenava com severidade e até a morte. Então vamos ver hoje apenas 3 dessa lista e nos próximos vídeos nós vamos vendo pouco a pouco quais são esses pecados. E o primeiro pecado dessa playlist, de pecados realmente horríveis, abomináveis, detestáveis para Deus, são as relações íntimas ilícitas. E nós sabemos que existem vários tipos de relações íntimas que nós podemos nomear na Bíblia, né? Então, vamos ler Levítico 18, 22, para sabermos que pecado é este, abominável aos olhos do Senhor. Diz assim o versículo: com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Virando a página, eu gostaria de ler o capítulo 20, o versículo 13, que diz assim: se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável, serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Meus irmãos, é realmente uma coisa horrível. E nós podemos observar também aquilo que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Em Gênesis 18, nós vemos a destruição de Sodoma e Gomorra e a conversa que o Senhor e 2 anjos tiveram com Abraão. No versículo 20 e 21 diz assim: disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então, o Senhor disse que o pecado de Sodoma e Gomorra se multiplicou sobremaneira. E ele agora estava para decidir se o clamor que ele tinha ouvido lá dos céus realmente era um clamor verdadeiro. E ele iria ver se assim o era. E se não fosse, a destruição seria certa. Nós vemos que ele tem uma conversa com Abraão. E nessa conversa, Abraão começa a perguntar se por acaso o justo seria morto juntamente com o ímpio. E aí o Senhor, ele revela as suas intenções para Abraão. E Abraão foi perguntando até que o Senhor lhe revelou que se houvesse ao menos 10 justos, ele não destruiria a cidade. O que nós podemos extrair disso aí? Que primeiramente esse é um pecado de morte, é um pecado realmente de destruição, aonde no Velho Testamento o Senhor realmente teve que destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que estavam também praticando os mesmos pecados.
nós aprendemos que esse pecado é um pecado grave, é um pecado realmente abominável. Mas com a nova aliança, nós temos a reconciliação com Deus. Então, as pessoas que estão caindo no erro deste pecado ou de outros pecados abomináveis aos olhos do Senhor, eles podem encontrar na nova aliança com Jesus a sua redenção, a sua salvação. No Novo Testamento também temos um versículo que podemos analisar, que mesmo na nova aliança essas pessoas terão o seu devido castigo. Leia comigo em Romanos capítulo 1, versículo 27. E diz assim: semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Torpeza significa ato obsceno ou vergonhoso. Então é assim que Deus vê isso, como um ato obsceno, vergonhoso, desprezível, repugnante, detestável. Mas o texto aqui não nos fala qual seria esse merecido castigo, mas pelo menos nós sabemos que esse tipo de pecado, mesmo com a nova aliança, não ficará impune. Deus, ele ama todos vocês, ele ama o pecador, ele ama todos nós, porque diz na sua palavra que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa nova aliança com o Senhor, quando ele vem e faz a remissão dos nossos pecados, morre na cruz para nos salvar, ela é para que todas as pessoas sejam resgatadas do mundo de pecado. É isso que nós cremos e nós queremos apenas fazer essa verdade da Bíblia alcançar a todas as pessoas. E se você, por acaso, for tocado por essa palavra, não hesite em vir para o Salvador, porque Jesus, ele ama você, mas você está vendo que ele aborrece o pecado. Mas na nova aliança com o Senhor Jesus Cristo, você tem oportunidade de se arrepender e ter uma vida com Deus, em comunhão e em santidade com o Senhor. O segundo pecado que Deus abomina é a idolatria e o incentivo à idolatria. Leia comigo Jeremias, capítulo 16 e o versículo 18, que diz assim: primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis e encheram a minha herança com as suas abominações. O Senhor promete aqui que vai pagar em dobro o pecado daquele povo. Mas não fica só por aí, não. As pessoas que incitam as outras a cometerem esse mesmo pecado de idolatria também têm a sua parte no pagamento das suas abominações. Leia comigo Deuteronômio, capítulo 13, e do versículo 12 até o 14, que diz assim: quando em alguma das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás. E eis que, se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, vou ler também o 15, que diz assim: então certamente ferirás a fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente, e tudo o que nela houver, até os animais. Nós vemos que o pecado de idolatria era condenado severamente com a morte, e Deus, ele não deixava impune nem mesmo aquelas pessoas que estavam fora do povo de Deus. Mas o que nós vemos no Novo Testamento? Pois a gente agora está na nova aliança.
E aí nós sabemos que Deus, ele agora trabalha diferente, ele trabalha com o perdão. Porém, o Senhor, ele vai dar pagamento também para todos aqueles que cometem pecado de idolatria. Seu pagamento será no porvir, quando o Senhor derramar a sua ira no Apocalipse. Porém, esse pecado continua sendo abominável aos olhos do Senhor, e quem o pratica e quem incentiva, este, infelizmente, está caminhando para a sua condenação. Vamos ler então o que diz em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Vemos então que o Senhor, ele dá o castigo, sim, até na nova aliança, para aqueles que praticam esse pecado de idolatria e para todos aqueles que incentivam outras pessoas também a idolatrar. O Senhor é misericordioso, e nesse tempo que a gente vive, que é a nova aliança com o Senhor, é a nova aliança de Jesus com todos os povos da terra, ele espera que todos nós venhamos a ser tocados e arrependidos, virmos até ele, até a sua luz maravilhosa e sairmos do mundo de engano e de trevas. O terceiro pecado abominável dessa lista se encontra em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao 13, que diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Irmãos, nessa lista, então nós podemos colocar aqueles nomes que nós conhecemos nos dias atuais, que são previsões, adivinhação, macumba, mandinga, magia, presságios, simpatia, feitiçaria, encantamentos, qualquer que seja médium e qualquer que consulta aos mortos, e hipnose. Esse é um pecado que Deus detesta, é um pecado abominável, um pecado repugnante, um pecado que Deus lança de diante dos seus olhos, e o pagamento no Velho Testamento era severo, era a morte. Deus, nosso Deus, ele enviou o seu filho, único filho, e deu para a remissão de todos os nossos pecados. E ele agora faz uma nova aliança com o homem. E essa nova aliança, ele agora trata todos os pecados, não importa se são pecados de menor castigo ou se são pecados realmente repugnantes aos seus olhos, abomináveis. Todos os pecados são perdoados através do Senhor Jesus Cristo. E a única coisa que nós precisamos fazer, que eu e você precisamos fazer, é nos arrepender dos nossos pecados e não praticá-los mais. E nós temos também um exemplo na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, que eu vou ler para vocês, onde muitas pessoas, elas arrependidas desses pecados de feitiçaria, esses pecados ocultistas, elas entregaram as suas vidas e publicamente elas lançaram fora e queimaram tudo. Aonde nós vamos encontrar essa passagem? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, e os versículos 18 e 19, que diz assim: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas
reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Todos aqueles que praticavam o ocultismo, as artes mágicas, ou seja, qualquer coisa do tipo, eles creram em Jesus na pregação, eles confessaram publicamente, denunciando as suas próprias obras. Quer dizer que eles foram ao encontro do Senhor arrependidos. Naquela conversão genuína, eles então confessaram que eles praticavam tais obras e que eles queriam agora mudar completamente. E a mudança foi exatamente essa: pegar tudo, toda aquela bagagem do velho homem e lançar fora, jogar fora, não ter mais parte com esse tipo de coisa, e queimaram tudo publicamente. Que bênção! E o versículo 20 diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Pois é, irmãos, hoje nós temos visto que estamos em tempos trabalhosos, onde o mundo se encontra em trevas quase que absolutas, mas o Espírito de Deus ainda está na terra. E eu creio que o Espírito de Deus, através dessa playlist que eu estou fazendo, vai convencer muitos do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. E eu creio que muitas pessoas vão poder se converter, vão poder sair dos seus maus caminhos e agora descobrirem que elas não estão fazendo bem. Mesmo que essas pessoas sejam boas, tenham atitudes e um coração bondoso e que até usem essas coisas sem saber que são tão odiosas aos olhos do Senhor, usando no pensamento delas fazer o bem. Mas agora você já sabe que essas práticas, elas não fazem bem para ninguém, porque a primeira pessoa a condenar todas elas é o próprio Deus. Irmãos, se vocês têm algum pedido de oração, pode colocar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, gostou desse canal, também se inscreva nele. Ative o sininho das notificações para você não perder nada. A partir de agora, eu vou colocar vídeos periodicamente no canal, tentar deixar vocês sempre atualizados com vídeos novos, falando sempre a palavra de Deus. E saiba vocês que eu não sei tudo e estou aprendendo muito fazendo todos esses vídeos para vocês, porque tudo tem que ter um estudo, tem que pesquisar, tem que procurar. Você às vezes não basta só ler uma Bíblia só, você tem que ler outras versões também. E às vezes temos que perguntar para pessoas que sabem, pessoas que entendem de teologia e tudo mais. E graças a Deus, o Espírito Santo tem me conduzido a fazer esses vídeos e eu tenho estado feliz de poder ser usada nas mãos do Senhor para abençoar as suas vidas, para levar você ao arrependimento e ao caminho correto do Senhor. Eu agradeço demais de coração todos vocês que estão acompanhando o canal. A paz do Senhor para todos e até a próxima, em nome de Jesus.